quando falamos de gestão de tempo, nós colocamos os dois P's, que é o P da produtividade e o P do prazer. O P do prazer e o P da produtividade, porquê? Porque, apesar de eles não serem antagónicos, é muito desafiante conseguir os dois ao mesmo tempo. Olá, Tiago, um abraço também. Então, estou a ver mais pessoas aqui a escrever-te. Conheci-te na rádio. Boa, Ricardo, excelente. Vamos interagindo. Daqui a nada, hoje há um espaço para vocês colocarem as vossas interações. Se bem que no telefone vocês ficam muito pequeninos, eu tenho que me aproximar um bocadinho mais para ler. Então, estava a falar aqui um pouco sobre os pesos, o prazer e a produtividade. Este é um dilema do nosso século, não é? As pessoas sentem que falta alguma coisa na vida delas, querem ter mais prazer com aquilo que fazem, mas ao mesmo tempo, depois têm prazer a fazer aquilo que fazem bem, se não é dentro da produtividade, ficam vazios. Então diz que a gestão de tempo deve estar entre produzir e ter prazer, fazer aquilo que se gosta, aquilo que nos faz sentir bem, mas ao mesmo tempo produzir, ter resultados. E isso tem tudo a ver com objetivos. Os objetivos que nós nos propomos no início do ano, seja no relacionamento, seja na saúde, seja na área das finanças, na carreira, fazer mais uma viagem, eles devem ser escritos, devem estar presentes, próximos ou não. Fala-se muito sobre este tema. Daqui a 2 dias acho que vou revolucionar o conceito e a mentalidade que alguns de vocês têm sobre o tema. Neste momento aquilo que nós vamos fazer aqui é descobrir como é que nós podemos ter mais energia, ter mais qualidade de vida. Sobretudo vamos aproximar um bocadinho daquilo que é o mindfulness. Também está muito na moda o mindfulness e veio para ficar. Digo-vos que veio para ficar. O que é o mindfulness? Acima de tudo é a atenção plena, é estar 101% presente no momento de agora. Isso não é possível se nós não tivermos consciência do tema que se vai falar hoje. Que é, hoje conversava com os meus colegas que me estão a ajudar a remodelar o website do mendoza.pt e eu dizia-lhes, o site não pode ser aquela maçã partida a meio em 2 ou 3 lambidelas, mas se for um desenho de papel de maçã, nós podemos dar as lambidelas, mas elas não vai cheirar, ela não vai ter sabor, e mesmo a realidade óptica, por muito parecida que seja, não é igual. Portanto, é preciso que a gente faça mesmo uma maçã real, que seja um prato realmente real para as pessoas virem experimentarem, interagirem e dizer, eu quero mais deste prato, eu quero saber mais, quero descobrir mais, quero ver o resto da frutaria, quero ver que outras cores têm, que outros nutrientes têm aqui. E isto é um bocadinho aquilo que nós vamos falar aqui hoje, não é? A maçã pintada não é a realidade. E a realidade só começa quando nós começamos com a consciência. E o problema neste momento é um problema muito. Que atira a primeira pedra quem nunca foi nos últimos tempos ao quarto banho com o telemóvel. Fica aqui uma pergunta. Quem é que nos últimos tempos também, usualmente ao acordar, nos primeiros 30 minutos, pega no telemóvel? Ou logo que acorda? Quem é que nos últimos tempos, antes de dormir, foi ver aquela mensagenzinha, aquele like no Facebook, ou no Insta, ou no Snapchat, ou no Twitter? Quem é que nos últimos tempos foi sair com os amigos e lembrou-se de ver uma mensagem por baixo da mesa? Todas estas situações, elas estão aliadas sobretudo àquilo que é o nosso dia-a-dia. Eu às vezes fico preocupado quando vejo pessoas a viver um momento, e eu viajo muito, e vejo pessoas tipo, em sítios megalómanos, únicos, espetaculares, mais preocupados em repetir a fotografia e ver se a fotografia vai ficar bem na página de Facebook do que a viver aquele momento. Ou de olhar nos olhos da pessoa que está ao lado dela e criar uma vibração, uma sintonia que não é replicável. Há pessoas mais preocupadas em pôr uma fotografia naquele dia que vão comer aquela comida toda bonita, fazem aquele esforço tipo uma vez por semana, alguns até uma vez por mês, e vejam como eu estou saudável, a minha dieta para 2018. E depois no resto dos dias, ao passar um bocado, vão à confeitaria comprar um bolo, ou compram 2 barras de chocolate, ou estão a pôr o café cheio de açúcar. Isto falta congruência, falta realidade, falta consciência. Então esta consciência que eu gostava de despertar aqui um bocadinho com estas perguntas, por o facto que atira a primeira pedra quem nunca fez uma destas coisas. Eu de facto tive que me apanhar incompetente, inconsciente, e antes do Natal decidi fazer um detox de telemóvel e de redes. Algumas pessoas inclusive ligaram para o meu número de empresa ou para o meu número pessoal, mensajaram aqui pelo WhatsApp, pelo Messenger, o que é que se passa? Está tudo bem? Não tens aparecido aqui pelas redes? Foi simples e unicamente por um motivo. Detox. Nós, quando não estamos conscientes dos nossos desafios, devemos às vezes quebrá-los de forma radical, e foi uma das coisas que eu fiz. Reduzi ao máximo, senti que estava a perder muito tempo com o telemóvel, senti que fazia muitas coisas inúteis e sem sentido, sem estar consciente. Por vezes apanhava-me a mim próprio, não a usar o telemóvel, mas o telemóvel a usar-me a mim. Existem uma série de algoritmos, uma série de estratégias que o telemóvel e as redes utilizam para captar a nossa atenção. Seja em termos de publicidade, de marketing, nós temos de estar conscientes que
Por um lado, isso pode ser usado, e eu não sou contra o telemóvel nem contra as redes, acho que são excelentes ferramentas, contudo, quer ver, é bom nós usarmos o telemóvel, é mau se o telemóvel nos usa a nós. E nós somos os donos das nossas escolhas, temos o livre-arbítrio de escolher o que é que fazemos com o nosso tempo. Então o tema hoje é mesmo isso, passar por 3, 4 pontos aqui interessantes em relação ao telemóvel, de forma que a gente possa produzir, que a gente possa ter prazer na vida, mas alinhado com o terceiro P, que é o P do propósito. Okay? O propósito é fundamental. Se nós só produzimos, somos orcohólicos, esquecemos da vida e só trabalhamos. Se nós só temos prazer, também vamos ter dificuldade depois em trazer, em alinhar a nossa missão, deixar o nosso legado, conquistar inspiração ou inspirar outros à nossa volta. E hoje em dia cada vez é mais importante. Portanto, será que o telemóvel nos pode ajudar nisto ou não? Nós devemos refletir. No outro dia conversava com uma pessoa, mas depois não podemos ser radicais, mas o telemóvel, no uso do telemóvel é muita coisa. E começámos a ver, era quase tudo. À exceção do sexo, esta minha amiga utilizava o telemóvel em tudo. E disse, há que refletir sobre isso, ver as situações e ver se realmente está a ser útil ou não. Então, o primeiro desafio que eu trazia para vocês, eu vou fazer 3 passozinhos simples. Para vocês refletirem e aplicarem, se calhar, até quinta-feira, e se der dentro do direto que vamos fazer em relação à definição de objetivos, colocarmos isto e debatermos isto depois no final. Primeiro é responsabilidade e consciência. Há que ter, saber se sou eu que uso o telemóvel ou se é o telemóvel que me está a usar a mim. E para isso nós temos de ter a capacidade de bloquear aqueles momentos que nos estão a distrair totalmente. Aquele plim do telemóvel, aquelas bolinhas que aparecem, as mensagens que passam até no telemóvel ou no computador. Há que tirar isso tudo. Custa no primeiro e segundo dia, a gente vai sentir um vazio e esse vazio é sinal que tu estás realmente viciado. Se tu queres perder peso e vais tirar todas aquelas comidas tentadoras do teu frigorífico, vai facilitar o processo. Se as tiras do armário, vai facilitar. Agora, queres perder peso e tens aquelas bolachas maravilhosas, com aqueles roçados, aqueles caramelos, aqueles chocolates, a tua sobremesa preferida, à mão de semear, a tentação fala mais alto. E mais tarde ou mais cedo nós vamos meter a mão e vamos trazer essa sobremesa. Portanto, há que experimentar e ver como é que tu te sentes. Foi difícil nos 2, 3 primeiros dias, mas depois comecei a ganhar muito mais atenção, muito mais flexibilidade, a ser dono mais do meu tempo, a ter menos stress, sobretudo ter menos ansiedade, porque a ansiedade inicial é aquela ansiedade do vício. Acontece com as drogas, acontece com o álcool. Hoje em dia temos uma nova droga, que chama-se telemóveis e redes sociais. Há que estar consciente deles. Então a minha primeira sugestão é começar esta consciência com a responsabilidade de, pelo menos durante 2 horas, bloquear. Eu não estou a dizer bloquear uma aplicação, só aquela que eu nunca uso. Estou a dizer bloquear todas as aplicações por 2 horas. Estou a dizer, vocês vão sair com os amigos, pega, senta e deixa o telemóvel virado para baixo. Se tens de ter o telemóvel na mesa e estás à espera de uma chamada, mesmo que estejas sozinho, vira o telemóvel para baixo. Se vais com os amigos, dá a ideia que pega num cesto e toda a gente coloca o telemóvel no cesto e o cesto fica numa ponta. Ninguém mexe no telemóvel. Compromete com as outras pessoas, traz-te de novo à vida, traz-te de novo ao momento. E este é o primeiro desafio para nós vermos se realmente isto poderá ajudar a nossa consciência. Em relação à responsabilidade e consciência, se vocês quiserem colocar alguma partilha, alguma questão, coloquem agora. Eu vou espreitando aqui um bocadinho mais para o chat e fica assim um bocadinho também mais fácil nós podermos partilhar entre todos. Segundo ponto. Depois de despertarmos consciência, eu tenho a certeza que 99% das pessoas, se calhar não tu, mas 99% das pessoas vão-se a perceber que estão distraídos, que estão a perder tempo e que às vezes até estão iludidos. Então aí há que fazer uma ancoragem. Ancoragem positiva. Aquilo que o Ronaldo faz quando vai marcar o seu livro ou quando marca o gol e uma âncora, não é? O estado fisiológico dele é o corpo. Há um processo interno bioquímico que se liberta sempre que ele faz aquele movimento. É o chamado estado fisiológico, o estado do seu corpo, é o físico. Então nós temos que, no mundo físico, no mundo sensorial, no mundo auditivo e no mundo visual, clicar novas âncoras. Porque se tu tens demasiado tempo no teu telemóvel, nas redes sociais, eles não podem desaparecer. Tu vais ter que substituir por outros hábitos. Os hábitos não desaparecem a menos que tu os substituas por outros. Então há que criar novos hábitos. É aquela história de, se eu quero emagrecer, não vou pôr tentações. Não vou pôr tentações à minha volta. Então temos que resistir àquelas questões que estão à nossa volta. Esses novos hábitos vão ser as novas âncoras. Por exemplo, antes de ir para a cama dormir, ou sempre vou para o sofá, o que é que eu faço? Vou ver televisão? Então se o sofá é para ver televisão, eu sento-me no sofá e vejo televisão e fica uma âncora. Mas quando vou para a cama é para dormir. Porque se eu me ponho um telemóvel, a minha mente vai ficar confusa, vai ficar distraída, ok? Se eu me sento à mesa de trabalho é para trabalhar ou para estudar.
não vou estar na mesa e vou estar a pegar no telefone. Então sempre que eu faço caúbe de uma destas coisas, eu vou pegar no meu telefone e vou deixá-lo longe. Isso toca. Deixa só as chamadas. Tens alguma chamada urgente, deixa só as chamadas em vibração e foca-te naquilo que estás a fazer. Traz-te de novo à produtividade do dia-a-dia. E o terceiro ponto que eu tinha aqui é a chamada troca inteligente, que é identificar, mais que tudo, os hábitos que mais te prejudicam. Qual é o momento do dia onde tu realmente estás a utilizar o telemóvel ou as redes sociais de forma a que te prejudica, que te rouba tempo. Eu vejo as pessoas dizer, não tenho tempo, cada vez o tempo passa mais depressa, mas qual dos teus últimos tempos foi dedicado àquelas pessoas que tu mais amas? Ao projeto que tu dizes que mais desejas e tardas em conquistar? Aquela casa que tu queres, aquela viagem que tens adiado durante não sei quantos anos? É nesses momentos que estás a desperdiçar tempo, estás iludido e estás distraído, que tu podes conquistar realmente. Boa noite, Paula. Bem-vinda também. Então esta troca é identificar os momentos com a consciência, criar âncoras que nos permitam ganhar novos hábitos e, sobretudo, fazer trocas, trocar aqueles momentos. E aqui vem a ação. Se nas perguntas poderosas no início, esta sessão está toda em formato de coaching de resultados máximos, começámos com as perguntas poderosas. Primeiro, quem é que realmente quer ter mais tempo, mais saúde, mais energia, o melhor de 2018 e conquistar os seus objetivos. Segundo, começámos a falar realmente dos problemas. Hoje em dia já ninguém vai ao quarto de banho ler o jornal, vocês vão ao quarto de banho com o telemóvel. Se quiserem, pesquisem um bocadinho sobre isto e vejam o risco que é levar o telemóvel para o quarto de banho. Quanto mais não seja que, normalmente, há sempre quem deixa aqui lá dentro. Portanto, não levem o telefone para o quarto de banho. Aquele é um momento para ser rápido, tranquilo, meditativo e depois volta ao dia-a-dia. E passámos por outros problemas de quem pega no telefone a acordar ou deitar, as relações que têm, por exemplo, com a insónia, com a ansiedade, com a dificuldade em dormir. Se algum de vocês tocou em algum destes pontos, experimenta, deixa o telemóvel nestas alturas e coloque estes momentos como momentos chaves. Por exemplo, eu falei-vos do detox, andava um bocado mais nervoso, às vezes até estava a ficar com um bocado de humor mais irritado e aquilo que me acontecia era reflexos de ansiedade, nervosismo, stress. Stress é só uma palavra moderna para definir o nosso medo. Então eu defini fazer um detox, decidi ao final do dia, 1 hora antes de dormir, não toco no telefone. A última coisa que eu faço, pego, ligo à minha rainha, falo com ela um bocadinho e depois não toco mais no telefone. Vou ler, vou meditar, vou passear, vou ver as estrelas, vou passear o cão, o que for. Mas não me pego no telemóvel. Vou acordar, todos nós pomos o despertador no telemóvel, queremos ver as mensagens, esqueci-me de alguma coisa ontem. O telemóvel, neste momento, tem criado não só uma sensação com um enraizamento neural, de que nós temos aqui esta conexão, que temos sempre mais alguma coisa a fazer, porque ele cabe tanto lá dentro que nós queremos sempre fazer mais alguma coisa. Então, de manhã ao acordar, 30 minutos, detox, não há telemóvel. Quarto de banho, não há telemóvel. Vou jantar com os amigos, não há telemóvel. Vou brincar com os filhos, não há telemóvel. E alguns de vocês estão a pôr as mãos à cabeça e dizer, Ricardo, e agora? Quer dizer, nunca mais vou tocar no telemóvel, eu preciso, porque eu tenho uma empresa de multinível, tenho que falar com as pessoas, que é comunicação, eu tenho os meus funcionários a escrever para mim, o que é que eu vou fazer com... Estou longe da minha namorada, do meu namorado. Há tempo para tudo. Temos é que nos organizar melhor e a primeira coisa que é mesmo importante é ganhar a consciência para que nós possamos ter comportamentos que, em vez de perder tempo, nos tragam tempo. Sugeria acordar e deitar, refletirem sobre esse momento. Sugeria socialmente com os amigos ou sozinho, aquela tática de virar o telefone quando vou comer sozinho e estou a olhar e estou a comer e olhar para o telefone, neurologicamente nem como, nem resolvo as questões. Vira o telefone para baixo. Alguém aqui escreveu que eu só vi a palavra foco, não vi tudo, mas é mesmo isso, é foco, é atenção. Organizar e criar prioridades. Como diz aqui o Cristiano, e muito bem. Grande abraço, Cristiano, aí para Viseu. Deve estar em um calor imenso por aí por cima. Outra das coisas que eu também sugeria, o WC, repeti aqui imensas vezes, que vocês não imaginam o tempo como ele é, o tempo que nos desaparece no dia quando a gente faz esta situação. Eu, antes de dar este direto, falei com uma série de pessoas e todas elas, quando falaram em relação ao telemóvel, identificaram que levam o telefone para o WC. Não só os riscos sanitários e higiênicos, mas o tempo que normalmente às vezes é 2, 3, 5 minutos, 10, depende de cada um de nós, ou do momento do dia, ou do mês, ou do ano. Todos eles disseram que a partir do momento em que levam o telefone para o quarto de banho, incluindo eu, demorávamos muito mais tempo. Então esse tempo, imaginem que esse tempo é aplicado na pessoa que vocês mais amam. Naquele sonho, naquela meta para 2018, que até alguns de vocês já se esqueceram porque andam distraídos. Pau, poderoso. Muito forte mesmo, muito forte. E depois, pronto, quando tem aqueles momentos-chave, sei lá, com a pessoa amada, cria uma régua, cria uma nova âncora,
faz uma troca. Em vez de estar com a pessoa a moda, sim, deixa-me lá ver como é que ficou o jogo de futebol, ou deixa-me ver o que é que ela contou, ela ontem disse que tinha discutido com o namorado, deixa-me ver como é que está. Não. Aquele momento é teu e do teu rei e da tua rainha. Aquele momento que estás a ter uma reunião é como se fosse a primeira reunião da tua vida com os CEOs todos da tua empresa. Tenta colocar o máximo de ti. Mindfulness, está presente nos momentos. Há uma outra técnica que eu às vezes recomendo para ter mais tempo, que é um Pomodoro ou por aí fora, mas sobretudo, como resumo, ação. Se identificarmos com consciência o que é que nós queremos e aquilo que nos está a desafiar, falámos aqui sobre 2, 3 pontos que nós podemos solucionar, nada vai acontecer se nós não nos comprometermos a agir sobre isto. Então, o que é que tu te comprometes? Independentemente se achas que o telemóvel é bom ou mau, que as redes podem ser úteis ou não úteis, imagina o fogo, uma das grandes criações e mais longínquas em termos da humanidade. Hoje vimos aquele crânio que se descobriu em Portugal, só há 4 sítios na Europa onde foram descobertos crânios com quase meio milhão de anos. Um deles foi Portugal. Portanto, nós já estamos aqui há muito tempo. Imagina quando criámos o fogo. O fogo era bom ou era mau? Exatamente a mesma coisa que o telemóvel. Quando criámos a faca ou a espada é boa ou é má? A faca é boa ou é má? Energia nuclear. Terrível. Mas ela permite a muitas pessoas terem energia. A faca dá para cortar o pão ou dá para cortar o pescoço a alguém. O fogo dá para pegar um incêndio e queimar as florestas que tanto nos alimentam e nos salvam. Ou dá para simples e unicamente a gente aquecer a nossa comida e ter uma vida melhor. Ou aquecer-nos à volta da fogueira num dia de frio de inverno. Portanto, o telemóvel é exatamente como todos eles. Bom ou mau não existe, somos nós que o criamos. Então, o que é que eu posso fazer nesta era da atenção? Vou deixar que o telemóvel seja um vício ou vou fazer com que o telemóvel seja uma ferramenta, as redes sejam uma ferramenta para eu ser uma pessoa ainda melhor? Para isso temos que agir. Questões, dúvidas, insultos, pode ser ali com o Cristiano, que ele lá em Viseu está quentinho, assim aquece um bocado. Que dúvidas é que vocês terão? O que é que gostariam de comentar sobre isto? Qual é a ação que tu vais fazer? Eu partilhei algumas das minhas ações aqui. 30 minutos do início do dia, não há telemóvel. Ao deitar, não há telemóvel. O Cristiano diz utilidade versus futilidade. Fica aqui um bom paradoxo, um bom pensamento, excelente, Cristiano, um bom pensamento. Será que o telemóvel vai ser útil ou vai ser fútil? Será que eu me vou queimar com fogo, ou vou pegar um incêndio, ou vou utilizá-lo na minha cozinha, vou utilizá-lo para me aquecer? Okay? Será que a faca é para cortar alguém, ou para cortar o meu alimento? Para fazer-me chegar aquilo que eu preciso? Para limar uma aresta de uma madeira para eu construir uma casa? Mais sugestões. Obrigado aqui a quem já está a interagir. Eu vou só colocar aqui a ver se consigo ver as mensagens. Ok. Eu vou vendo as mensagens quando vou entrando. Se tiverem alguma questão, podem colocar agora aqui. Eu vou deixar este live, já vem em 25 minutos. Estivemos aqui a tentar colocar também o Facebook, não conseguimos. Eu vou passar agora isto para o Facebook, o link. De qualquer das maneiras, inscrevam-se no canal. Quinta-feira temos então aqui o Ricardo Ginja. Ricardo, utiliza o telemóvel no carro em vez de rádio para curtir palestras. Muito bom, muito bom. Faz uma universidade de 4 rodas. Esta é uma maneira de utilizar o telemóvel como forma útil, não é? Tipo por Bluetooth, ou ligado, conectado com o rádio. Colocamos, levamos os nossos áudios, fica a rolar, vamos no mínimo ouvindo, a mente inconsciente capta sempre, a consciente vai captando uma outra coisa. É uma excelente ferramenta. Contudo, para aqueles que vão no telemóvel, no carro, a conduzir, a mandar mensagens e a ver, agora deixem ver isto, lembrem-se que é mesmo aquilo que o Ricardo diz. Pode ser uma universidade, mas também pode ser uma universidade de conhecimento e desenvolvimento, mas pode ser uma universidade de ter um próximo acidente, magoar alguém, atropelar alguém. Aquele que vai sempre olhar para o telemóvel distraído, mais dia menos dia, ou vai cair no buraco, ou vai tropeçar, ou vai bater com o carro. Portanto, é a nossa questão. Há que olhar no espelho. Se tiverem dúvidas, peçam ajuda às crianças. Uma das coisas com que eu me comprometi foi com os meus filhos. Eu disse, pá, quando eu vou conduzir, o papá não quer pegar no telefone. Vocês são os meus 3 tesouros, são, junto com a Rainha Ana, são as coisas mais importantes da minha vida neste momento agora. Portanto, vai querer assumir o compromisso que não vai pegar no telemóvel. Os primeiros dias aquilo foi malta. Agora eles próprios, se eu pego o telefone distraído, eles dizem, oh pai, estás a conduzir, eu expôs o telemóvel e nem digo bem nada. Comprometam-se, envolvam-se, mas mais que tudo ganhem consciência e decidam tomar uma ação. Sem fechar, vou puxar um bocadinho para vocês. O Cristiano colocou aqui uma boa utilidade versus futilidade, um bom paradoxo para refletir. O Ricardo Ginja também colocou aqui uma boa forma de utilizar o telefone.
qual é a ação que tu te comprometes a fazer, pelo menos nas próximas 24 horas, na próxima semana, até o próximo webinar, que vai ser, foi um direto só para, para cativar e experimentar aqui as máquinas outra vez, depois do detox de quase o mês. E o que é que tu te comprometes a fazer? Coloca aqui, qual é a tua ação? O que é que tu realmente vais fazer diferente, vais experimentar nestes próximos dias? Ou então coloca mesmo, Ricardo, o meu desafio é que não tenho energia, distraio muito nas redes, ou gosto de comunicar numa hora própria, não sei, o que é que tu achas que é o teu maior desafio se ainda não tens uma ação, para eu te poder dar uma sugestão, se te parecer bem, ou propor-te algo, ou então coloca mesmo aqui qual é o teu compromisso. O meu compromisso é, uma vez por mês, ao dia 18, lançar os webinars 2018, e vai começar já no próximo dia 18, e no tema do primeiro webinar é definição de objetivos. Será que eu devo definir objetivos? Sim ou não? O Ricardo diz, não vou utilizar o telemóvel na primeira meia hora e nunca no WC. Bom, Ricardo, garanto que tu, ao final de 10 dias, vais ver resultados sobre isso. O Ricardo também diz, obrigado, Ricardo. Somos homónimos, Ricardo. Pronto. Ricardo que vem do Rich Hard. Portanto, o Ricardo tem que fazer aqui uma escolha rica, que é abandonar algo que poderá ser algo viciante, não sei até que ponto utilizavas o telemóvel nestes dois momentos, para, de forma dura, comprometida, experimentar nos próximos dias, certamente que depois vai poder partilhar isso. Aquilo que eu senti foi muita dificuldade no primeiro dia, no segundo dia menos um bocadinho, a partir do terceiro dia comecei a valorizar coisas que já me tinha esquecido. Como há tantas coisas simples, boas, acordar de manhã, espreguiçar, poder fechar os olhos e semear a intenção, ou agradecer as coisas boas que espero ter no dia, ou chegar à noite e agradecer aqueles momentos-chave, ouvir o silêncio, meditar, ler um livro, ler uma frase e refletir, ouvir uma boa música, tantas coisas que nós costumávamos fazer, que deixávamos fazer, que nos afastam um bocadinho daquilo que é o controle e o equilíbrio dos nossos dias. Parabéns aqui ao Ricardo, ao Cristiano e à Paula também, que foram todos interagindo pelo menos 3. Se mais alguém interagiu eu não vi, peço desculpa. Estive nos workshops de Tony Robbins em Lisboa. Ricardo, muito bom. Pena que não tivesses vindo ao Porto. Vou ver se ponho no Facebook o meu testemunho aqui no Porto. Também foi top. Jorge é um grande amigo. Foi um prazer estar aqui com mais quase 600 pessoas aqui no Porto, nas duas sessões. Em que em Lisboa também correu muito bem, tiveram quase 200. Houve muitos inscritos, dezenas de inscritos, e vamos estar certamente em Londres. Entanto, a Paula Moreira, lá Paula, já tinha tido uma tomada de consciência muito bom, excelente, por causa das redes sociais, e decidi minimizar o meu tempo. Eu não sei se consegui ler tudo ou não, mas se me puderes dizer, Paula, como é que tu vais minimizar o teu tempo? Onde ou com quem? O teu tempo nas redes? Se quiseres comprometer por aqui, poderá ficar mais fácil. Entretanto, divulguem este canal. Eu tenho 2 canais de YouTube que foram feitos de forma que alguém possa gerir os webinars, sobretudo os webinars. Ainda estamos a tentar sincronizar os 2 canais, estão os 2 com o mesmo nome, com o mesmo logo, só que um tem 300 e tal seguidores e outro tem só 10. Para já assinem os 2 até se conseguir sincronizar ou não. Nos próximos dias e semanas vamos ter muitas coisas engraçadas. Enviem as vossas dúvidas. Muito gosto a quem interagiu aqui, muito bom gosto a quem participou e esteve aqui presente. Amanhã vou fazer outra surpresa em horas diferentes, de forma que as pessoas não se viciem, mas vão procurando pelo menos uma vez por semana. Deixa lá ver o que é que o Ricardo anda para aqui a fazer. Será tudo gratuito. O intuito não é vender o que é que seja, o intuito é mesmo chegar até ao vosso coração, de forma que nós nos possamos tornar mais fortes. Ok? Podcast na rádio, muito bom. Entretanto, o Ricardo está aqui on fire, a dar aqui uma série de ideias. E todas elas no sentido de crescimento. Obrigado, Ricardo, excelente. Espero que amanhã nos possamos encontrar, e amanhã vou também fazer no Facebook. Custo que custar, a bem ou a mal, vai ter que funcionar. Um grande abraço a todos, obrigado por estarem neste live.